Lula nunca esteve tão fraco e ao mesmo tempo tão forte. E esse é um paradoxo que os seus inimigos, adversários não conseguem entender. E os seus odiadores muito menos. Para entender o paradoxo de Lula, você tem que entender que Lula é Lula. Só Lula pode ser Lula e só Lula é Lula. O carisma do ex-presidente Lula é algo incrível, fantástico, é um dom natural, é algo divino. É muito difícil nós encontrarmos outra pessoa com um carisma igual o ex-presidente Lula possui. Talvez na história do país nenhuma outra figura teve tanto carisma como tem o ex-presidente Lula. Nós estamos vendo o Ciro Gomes tentando comandar a oposição, tentando ser o líder da oposição, porque você bem sabe que há uma disputa para saber quem que vai ser o chefe, quem que vai ser o líder, quem que irá liderar a oposição ao governo de Bolsonaro. Nós temos de um lado o PDT e do outro o PT. Basicamente, Ciro Gomes e Lula. E todos eles sabem que quem liderar a oposição vai ser o candidato mais viável da esquerda para 2022. E Ciro Gomes já iniciou um esforço muito grande para mostrar para a população, para se legitimar como líder da oposição, para mostrar para a população a sua capacidade, principalmente a sua condição de liderar e de comandar a nação após 2022. Mas perceba que Ciro precisa se esforçar demais. O esforço de Ciro Gomes precisa ser um esforço quintuplicado. Ele precisa ir em programas de rádio, ele precisa fazer palestras, ele precisa aparecer em seminários, ele tem que gastar muita sola de sapato, ele tem que ter um gasto energético muito grande para convencer a população. Ele tenta falar com palavras difíceis, ele tenta mostrar números para as pessoas, ele tenta falar em linguagem do povo. De vez em quando ele até busca ser autêntico com o seu lado cangaceiro, que eu até fiz um vídeo falando sobre isso, está aqui na descrição. Tudo isso para tentar convencer a população. Mas ele pode até conseguir, existe um caminho muito longo até 2022. Mas perceba que o esforço que Ciro Gomes precisa fazer é muito grande. Em contrapartida, Lula não precisa fazer absolutamente nada para convencer a população de que ele é a pessoa mais capaz para comandar a oposição. Lula simplesmente precisa aparecer. Ele não precisa abrir a boca, ele não precisa falar absolutamente nada. Ele nem precisa aparecer a todos os momentos, ele só precisa aparecer. E muitas vezes ele nem precisa aparecer, ele só precisa estar no imaginário das pessoas. E é por isso que Lula está tão forte. Talvez nunca esteve tão forte como ele está agora. Nós vimos que nos últimos anos, talvez tenha sido o pior momento da vida do ex-presidente Lula. Em 2017, sua esposa faleceu, nós tivemos a condução coercitiva, todo o processo da Operação Lava Jato, o processo de julgamento de Lula, a condenação do ex-presidente Lula, a prisão de Lula, aí depois nós tivemos a morte de seu irmão, a segunda condenação e mais recentemente o episódio da morte de seu neto de apenas 7 anos. Todos esses episódios, com certeza, possivelmente caracterizam como esse período aí desses últimos 2, 3 anos como sendo o pior período da vida de Lula. São acontecimentos que castigam o homem, castigam o corpo, maltratam o espírito, enfraquecem o homem, enfraquecem o ser humano. Mas fortalecem a imagem, fortalecem o mito e principalmente fortalecem o símbolo Lula. Lula ele é uma figura que ele consegue causar, que ele desperta emoção nas pessoas, seja ela qualquer tipo de emoção, uma emoção positiva, uma emoção amigável, ou uma emoção negativa, ou uma emoção agressiva. Nós vimos o que aconteceu com o episódio do Neto. Muitas pessoas se sensibilizaram com o ex-presidente Lula, porque de fato é um momento muito triste um avô enterrar um neto, uma pessoa tão jovem, de apenas 7 anos, a mesma idade que Lula tinha quando saiu de Garanhuns para o interior, para o litoral do estado de São Paulo. Mas, em contrapartida, muitas pessoas perderam completamente a sua sanidade, levadas pela emoção pela emoção de ser Lula e festejaram a morte de uma criança de 7 anos, perderam completamente a sua humanidade, festejaram a morte de uma criança, como se Lula tivesse que pagar com a sua própria vida e com a vida de seus familiares pelos atos que ele cometeu, como se ele já não estivesse pagando por estar preso. E muitas pessoas despertaram o seu pior lado
a sua pior emoção com o episódio da morte do neto do ex-presidente Lula. Falaram coisas absurdas na internet, como por exemplo, o próprio filho do presidente, do Jair Bolsonaro, dizendo coisas absurdas que despertou repúdio, inclusive de próprios aliados, incluindo de pessoas da própria direita. Por quê? Porque Lula consegue causar esse sentimento nas pessoas, religiosos, pessoas que cristãos, que acreditam em Deus, falando absurdos, barbaridades com relação ao falecimento do neto do ex-presidente Lula. Por quê? Porque Lula ele consegue despertar esse sentimento, ele consegue despertar emoção nas pessoas. Nenhuma pessoa é indiferente ao ex-presidente Lula. Não tem como ser. Porque Lula tem um carisma gigantesco, Lula tem uma capacidade muito grande. Quando ele fala, ele comove. Quando ele aparece, ele comove. E quando ele nem aparece, ele também consegue comover. E como ele consegue fazer isso? Como Lula consegue despertar tanta emoção? Lula desperta tanta emoção nas pessoas porque Lula ele é a síntese do povo brasileiro. Quando Lula foi preso, estava sendo conduzido para a sua prisão, ele fez um discurso muito emocionado e ele falou uma frase que é uma frase muito verdadeira. Ele disse: todos vocês são Lula. E de fato, todos nós brasileiros somos Lula. A história do ex-presidente Lula, a história de vida do ex-presidente Lula, em algum momento, ela se confunde com a nossa própria história. Porque com 7 anos de idade, Lula saiu de Garanhuns, no interior de Pernambuco, para o litoral de São Paulo, para o Guarujá. Então Lula sai com a sua família de uma cidade, uma região, em busca de melhores condições de vida. Então Lula ele é um imigrante, assim como nós somos um imigrante, assim como nós somos imigrantes. Nós tivemos aí milhares de nordestinos que fizeram o mesmo trajeto de Lula, que saíram do Nordeste e vieram para o estado de São Paulo. Só que da mesma forma como a família de Lula saiu do Nordeste para o estado de São Paulo, as nossas próprias famílias em algum momento saíram, mesmo que nós não tenhamos saído do Nordeste para o estado de São Paulo, em algum momento as nossas famílias saíram de regiões em busca de melhores condições de vida aqui no Brasil, porque nós somos um povo de imigrantes. Os nossos descendentes italianos, os nossos descendentes árabes, os nossos descendentes alemães, os nossos descendentes espanhóis, os nossos descendentes asiáticos saíram do seu país, saíram das suas regiões, da sua cidade e vieram para o Brasil em busca de melhores condições de vida. Então as histórias, as nossas famílias são a mesma história da família do ex-presidente Lula, é a mesma história da vida de Lula. Então nós temos em algum ponto uma história de vida muito semelhante com a história de vida de Lula, porque nós somos um povo imigrante, nós somos um povo que saiu de uma condição hostil para uma região em busca de melhores condições de vida. Então por isso que nós temos essa identificação, porque Lula ele é a síntese do brasileiro. Nós olhamos para Lula e nós vemos a nossa própria história, em um grau ou menor grau. Mesmo aqueles que odeiam Lula, mesmo aqueles que detestam o ex-presidente Lula, mesmo aqueles que festejaram a morte do neto do ex-presidente Lula, eles são Lula em algum ponto, porque a vida deles, a história, a família deles, dessas pessoas, em algum ponto, saiu de uma região e foi para outra em busca de melhores condições de vida. É a mesma história do ex-presidente Lula. E agora, no final de sua vida política, Lula começa, para muitas pessoas, a ser perseguido pelo Estado, a ser perseguido pelas leis. Até algumas pessoas da direita, como por exemplo o Reinaldo Azevedo, que sempre criticou muito os governos do PT, sempre foi um opositor, podemos dizer assim, ao governo Lula, admite que não há provas no julgamento, no parecer de Sérgio Moro. E então, quando Lula ele é oprimido pelas leis, ele é perseguido pelas leis, nós temos ainda mais identificação com o ex-presidente Lula. Porque nas palavras do antropólogo Roberto da Mata, fantástico, leiam o livro O que faz o Brasil Brasil. Ele diz que, o da Mata ele fala que existem 2 ambientes, o ambiente da casa e o ambiente da rua. O ambiente da casa nos protege do ambiente hostil que é o ambiente da rua, onde nós não somos absolutamente ninguém. Somos apenas um número, que seria o caso nosso RG, tudo é impessoal, tudo é indiferente e nós somos oprimidos por esse ambiente hostil, formado pelo Estado, que cria leis para nos perseguir, leis que nós não entendemos, leis que nós não participamos de sua formulação e que só existem para nos prejudicar.
O Estado nos persegue com suas leis injustas e esse é o mesmo Estado que persegue Lula. Então isso causa ainda mais identificação das pessoas com Lula, porque essas pessoas elas são perseguidas da mesma forma que Lula está sendo perseguido. Então quanto mais Lula sofre, e o povo brasileiro é um povo sofrido, quanto mais Lula sofre por conta do Estado, porque o povo brasileiro ele é um povo perseguido pelas leis do Estado, mais identificação Lula tem, mais as pessoas olham para Lula e se enxergam em Lula elas próprias, e quanto mais fraco o Lula fica, mais forte fica a sua figura. Porque as pessoas elas começam a ter um sentimento com relação a Lula muito forte, porque elas começam a se identificar cada vez mais com o ex-presidente Lula. Nós vimos no sepultamento do Neto, Lula nem falou absolutamente nada, Lula só apareceu e ele já causou comoção. Apenas a morte do Neto, Lula não tinha aparecido, apenas a notícia da morte do Neto, de Lula, apenas o nome Lula nas manchetes já causou emoção nas pessoas. E isso é muito forte. Não há outro político no Brasil que tenha tanta força, tanto carisma como o ex-presidente Lula tem. E é por isso que, nesse momento que Lula está tão fraco, ele está tão forte. Eu fiz um texto no meu blog, Pobreza das Nações, vou deixar o link aqui embaixo falando sobre isso. Eu vou deixar o link também que eu falei sobre a morte do neto do ex-presidente Lula e também sobre Ciro Gomes, essa disputa entre Ciro Gomes e o PT, aqui na descrição. Mas o que você acha? O que você acha do ex-presidente Lula? O que você acha do carisma de Lula? Deixa aqui nos comentários, é muito importante. Eu gostaria de agradecer todo o envolvimento, todo o empenho que vocês tiveram aqui com o canal até o momento. Nós tivemos um crescimento considerável. Aí eu tenho que agradecer também a divulgação do Samuel Borelli, que ele fez na comunidade dele. Muito obrigado, Samuel, pela sua ajuda, porque nós tivemos um crescimento muito grande aqui no canal nesses últimos dias. E gostaria de contar mais uma vez com a sua colaboração. Gente, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, principalmente chame mais um inscrito para fortalecer a nossa corrente, para que o nosso canal possa crescer, e compartilhe esse vídeo, principalmente com aqueles que você sabe que gostam do ex-presidente Lula. E lembre-se, vamos sempre sair do raso e aprofundar o nosso discurso.